Será que tem algo mais chato do que ficar sem água em casa? Tu deve estar pensando, ficar sem luz, ficar sem energia é muito ruim. Mas água é indispensável para a nossa vida. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque o vídeo de hoje é sobre projeto hidrossanitário, que é basicamente um projeto que vai pensar todo o sistema hidráulico de esgotamento da tua residência. Vai dimensionar todas as tubulações, vai identificar por onde elas devem passar, vai dimensionar tamanhos de reservatório, enfim, tudo que envolve tubulações está aqui. O projeto hidrossanitário divide-se em projeto hidráulico, que pensa o abastecimento de água na tua casa, e projeto de esgotamento, que vai pensar tudo que tem que sair da tua casa. Basicamente, quando a gente contrata um projeto hidrossanitário, a gente vai receber as seguintes plantas: planta de água fria e água quente, se for o caso, né? Se a tua residência também tem sistema de água quente, as duas juntas. Planta de esgotamento sanitário, que vai pensar então tudo que sai, tanto dos vasos quanto da pia da cozinha, enfim, tudo que é resíduo que a gente produz, ele precisa passar por algumas etapas e ser ligado na rede. Planta de esgotamento pluvial, que basicamente pensa a água da chuva que vai cair, que tem que passar, infiltrar, enfim, e ser ligado na rede. Além do detalhe dos esquemas verticais do reservatório, dos estereogramas e de diversos outros detalhamentos que podem ou não se aplicar para a tua residência, dependendo do tipo. Além de saber o que a gente recebe no projeto hidrossanitário, é importante a gente saber para que ele serve. Então, pensando no sistema de abastecimento de água, é ele que vai pensar, por exemplo, quantas caixas d'água precisa ter, se precisa ter uma na parte inferior, outra na parte superior, se é um sobrado. No caso de edificações até 3 pavimentos, é importante calcular a pressão de água, porque senão pode não ter pressão de água suficiente nas torneiras ou ainda para subir a água. Em cidades que infelizmente ainda é muito presente no Brasil, cidades que a companhia, que coloca a água, às vezes não tem pressão suficiente para chegar, a gente precisa pensar numa bomba, enfim, tudo isso que envolve pensar como a água vai chegar até a tua torneira e que pressão essa água vai ter, está dentro do projeto hidrossanitário. E é muito importante. Também a questão de água quente, quem gosta de ter aquele chuveiro de hotel com pressão e com água quente já de gás, a água pensada num aquecedor de passagem, ou seja, a água chegar quente e não tu ter um chuveiro elétrico, que é muito mais confortável, tem aquela pressão boa de hotel, isso está envolvido no projeto hidrossanitário, que, se bem pensado, pode te dar todo esse conforto. Na questão sanitária é muito importante também, porque o projeto hidrossanitário vai te evitar, por exemplo, mau cheiro no banheiro. É no projeto hidrossanitário que a gente pensa essas questões. Para onde esses resíduos vão ser levados? Se daqui a pouco tu mora num local onde não tem coleta de esgoto, uma fossa tem que pensar no sistema de fossa e filtro e ligar na rede pluvial. Isso também está presente e é dimensionado aqui. Então, na parte sanitária é muito importante, até porque ele vai te evitar tu ter infiltrações. Imagina, a pior coisa que tem, eu já vi acontecer, casa que daqui a pouco tu começa a ter um mau cheiro ruim na sala, porque tem um tubo ali que passa ali embaixo, que daqui a pouco foi danificado de alguma forma e começa embaixo da laje, mesmo que não esteja aflorando na tua sala, é óbvio que isso é horrível, mas o mau cheiro começa a ser perceptível porque embaixo, no solo, aquilo está sendo jogado no solo. Então, o projeto essa parte sanitária ela é fundamental pela questão de saúde e pelas questões de odores. Também tem a questão pluvial, porque tem muita casa que começa a ter problema de alagamento, uma laje, uma sacada que não foi pensada com a devida inclinação, que o ralo não funciona da forma como deveria funcionar, ou que não tem uma caixa de passagem. Por não ter uma caixa de passagem, acaba tendo muita, me fugiu a palavra agora, mas começa a trancar, a água não consegue sair, então começa a ter muito, a palavra saiu, ainda bem que eu sou engenheiro e não advogado, porque as palavras às vezes fogem, mas basicamente começa a trancar e tu não consegue passar água e aí tu começa a ter entupimento, essa era a palavra que eu queria. E tu tem problemas de entupimento e aí tu começa a ter, por exemplo, uma sacada completamente alagada, água caindo. Então são problemas que parecem na hora da gente construir que nunca vão acontecer, mas eles são mais comuns do que a gente imagina. E é o projeto hidrossanitário, essa parte de esgotamento pluvial, que vai pensar isso tudo. Bom, uma vez agora que tu entendeu o que trata o projeto, vamos falar de algumas vantagens importantes de eu ter um projeto. E, como eu falei, a pressão de água nas torneiras, nos chuveiros é talvez a mais importante. A questão do mau cheiro, dos odores é super importante. Tu não gastar com materiais que tu não precisa, porque se tu não tem um projeto lá detalhando o tamanho das tuas tubulações, tu vai chegar na obra lá e o pedreiro, teu empreiteiro começa a dizer aqui vai um cano de tal, aqui vai um cano de tal. E às vezes nem pensa no sistema como um todo. E não é
porque ele é um bom profissional ou porque não entendi, não. É porque ele está focado ali numa parte da tua obra, e quando a gente faz o projeto, a gente pensa no todo. Então não adianta tu começar, por exemplo, com um cano super largo, né, de um grande diâmetro, e depois afunilar ele. Pô, então toda essa parte que eu gastei num cano maior poderia ter sido no menor. Então são esses detalhes que vão te economizar muito lá na hora de tu construir. Tu ter esse projeto já calculadinho ali, certinho, com o necessário. Nem é menos para te dar problemas, tu não ter pressão ou tu ter problema de entupimento nos vasos, nas pias, enfim, e nem é mais para tu não estar gastando com tubulações que não tem necessidade. Isso é muito importante. Além de, no projeto hidrossanitário, ainda nas questões de economia, a gente pensa na melhor disposição, né? Por que eu não passo esse vaso para cá, não troco isso para lá, daqui a pouco eu evito de fazer uma grande volta, uma grande dobra nas tubulações, porque ali eu já estou pensando, já estou enxergando a planta, como é que ela vai ficar depois, e eu consigo economizar e muito depois na construção. Bom, acho que é tudo isso. Essas são algumas das vantagens. Se eu ficar falando aqui em projeto hidrossanitário, a gente vai mais de 1 hora de vídeo, mas a nossa ideia geral era te dar um grande resumo para tu entender o que funciona, para que serve e o que é o projeto hidrossanitário. Se tu tiver mais alguma dúvida, entre em contato com a gente aqui da Concretize, que nós vamos estar à disposição e felizes em te ajudar.